CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A nova realidade com profissionais em sistema remoto requer cuidados com estrutura física e principalmente tecnológica para que o trabalho ocorra de forma mais profissional possível. Em tempos de caos e chamadas de vídeos, a tecnologia também está a favor para facilitar a rotina de trabalho em casa. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o especialista em comunicações unificadas da ESTEC, Henrique Neto. Henrique, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e falar com os nossos ouvintes. Olá, Ingrid. Bom dia. Bom dia para você e para a sua audiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Henrique, de acordo com uma pesquisa recente conduzida pelo Banco do Brasil, implantar o home office pode elevar em aproximadamente 15% a produtividade dos funcionários da empresa, além de gerar economia de 17% nos gastos. Eu quero que o senhor comece a entrevista explicando para a gente quais os cuidados as empresas devem ter na hora de adequar o ambiente domiciliar do funcionário. É uma ótima pergunta, Ingrid. A gente precisa lembrar que há um ano, quando começou o isolamento por conta da pandemia, as empresas meio que mandaram todos os funcionários para casa às pressas e cada um seguiu para fazer seu trabalho a partir de casa do jeito que dava, com a estrutura que tinha. Passado todo esse período e a gente vendo que essa situação não é mais tão temporária, tem uma questão que é a seguinte: eu preciso continuar a atender os meus clientes, falar com os meus parceiros de negócio de forma profissional, com qualidade profissional. Porque o trabalho continua a partir de casa. Eu continuo fazendo reuniões, eu continuo fazendo chamadas de áudio, e imagina que na casa também tem a dinâmica, tem as pessoas que convivem ali com você. E eu não posso, em nome dessa solução mais caseira, prejudicar a imagem profissional que eu tenho que passar. Então, por exemplo, eu estou falando com você aqui agora, com seus ouvintes, e o meu filho está aqui no cômodo do lado fazendo a aula dele. Eu estou usando um dispositivo, um headset, que impede que você e seus ouvintes ouçam agora enquanto ele fala lá com os colegas dele, com o professor dele. Então, assim, eu tenho algumas ferramentas profissionais que bloqueiam barulho, ou uma câmera que eu use para fazer uma videochamada com uma reunião com um cliente, como eu estava fazendo agora há pouco, que não é a webcam do meu notebook, porque ela não tem essa qualidade, de maneira que quando eu falar por vídeo, por áudio, eu continue transmitindo qualidade, uma imagem profissional, porque afinal de contas eu estou falando em nome da empresa para a qual eu trabalho. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Exatamente isso, O ser humano novamente se adaptando a um novo cenário, que é esse cenário de pandemia. E eu gostaria que agora o senhor explicasse para a gente, falasse para a gente, quais são os equipamentos, os móveis e produtos que têm sido mais buscados atualmente no mercado. Bacana, Ingrid. Eu só vou te pedir uma gentileza. Não precisa me chamar de senhor, tá? Eu não sou tão velho assim. Mas, atendendo a sua pergunta, sim. O que nós temos que levar em conta é o seguinte: todas as pessoas com quem a gente conversa, que estão trabalhando de casa, que estão tendo essa oportunidade, relatam que estão trabalhando muito mais horas do que antes. Por diversas razões, estão trabalhando mais tempo e produzindo mais. Só que isso pode representar, ao final do dia, uma fadiga. E essa fadiga vem exatamente quando você não tem as ferramentas, os equipamentos corretos. Por exemplo, eu preciso ter uma boa cadeira para que eu possa trabalhar durante o dia e não sentir desconforto, dores nas costas, etc. Eu preciso ter, por exemplo, um teclado e um mouse aqui extra se eu trabalho com notebook, porque a ergonomia de digitar por muitas horas no teclado de um notebook vai sim me trazer cansaço. Eu preciso ter um headset de qualidade profissional,
Eu acredito que seus ouvintes já devam ter visto diversas pessoas dando entrevista na televisão e usando esses headphones comuns que vêm com celular, ou às vezes não usando nada, e como é ruim a transmissão da voz daquela pessoa. Às vezes, até compromete o entendimento do que ela está falando. Exato. Quando eu uso uma ferramenta adequada, como um headset profissional, por exemplo, eu consigo falar, como eu estou fazendo agora, num tom de voz natural, e vocês conseguem me ouvir com clareza. Eu não preciso repetir as informações que eu estou dando, porque você simplesmente está compreendendo tudo que eu falo. E isso se reverte, Ingrid, no final do dia, em menos cansaço, menos esforço, uma jornada de trabalho que não é fatigante, certo? Então, eu dei aqui alguns exemplos, mas a gente pode estender. Eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa, um monitor extra que permite que eu fique com minha coluna reta, porque eu estou vendo ali as informações que eu preciso ver, sem ficar me curvando para ver na tela do notebook. Eu tenho um outro dispositivo aqui no meu ambiente de trabalho, que é um indicador, é um status luminoso, que quando meu filho entra aqui no ambiente e ele precisa de ajuda com alguma atividade da escola, se ele vê que esse indicador está vermelho, por exemplo, ele sabe que eu estou numa chamada, então ele espera. Se ele vê que está verde, ele já sabe que ele pode falar comigo. Então, assim, são alguns produtos, não é nada excepcional. O que é bom lembrar, Ingrid, para os seus ouvintes, é que, assim, a realidade do home office, ela já existia antes da pandemia, só que, claro, ela era muito restrita, poucas empresas adotavam esse método de trabalho. A pandemia e o isolamento acelerou esse processo, e o que a gente tem agora é vendo empresas diminuindo escritório, diminuindo espaço em escritório e já anunciando para os funcionários que mesmo depois desse período de isolamento, vai continuar com o modelo de home office ou pelo menos um modelo híbrido. E o que o mercado tecnológico ele tem oferecido de novidades para os trabalhadores, para as empresas? Olha, a gente tem diversos recursos. Eu consigo ter, por exemplo, pegando, por exemplo, as câmeras, as videochamadas viraram um xodó e até mesmo um mal necessário, né, Ingrid? Então, sim, assim, como eu dizia, a câmera de um notebook, por que ela não é adequada? Ela não tem um processamento necessário. Então, imagina o seguinte, algumas pessoas não têm uma casa tão grande, não dispõem de um espaço tão grande, e precisa fazer uma videochamada ali da sala, de repente, ou mesmo do quarto. Se eu disponho de uma câmera que tem uma qualidade profissional, eu consigo, por exemplo, criar cenários ao fundo que são virtuais. E com isso, além de eu transmitir uma imagem mais profissional para esse cliente com quem eu estou falando, eu preservo a intimidade da minha casa, a intimidade das pessoas que estão ali comigo. Então, esse é só um truque, uma dica que nós daríamos para as pessoas que estão trabalhando de casa e estão enfrentando essas dificuldades que eu falei agora há pouco. Henrique Neto, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também com os nossos ouvintes. Obrigado a você, Ingrid. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para você e para os seus ouvintes. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.